Os investimentos em renda fixa são associados por muitos a investimentos de baixo risco ou mesmo investimentos sem nenhum risco. E dando aquele toque cético habitual ao tema, nada disso poderia estar mais distante da verdade. De forma geral, mas bem geral mesmo, os investimentos em renda fixa têm um risco menor que os de renda variável. Tanto que muitos modelos de mensuração de risco de carteiras de investimento fazem essa mensuração pelo percentual de renda fixa e renda variável. Se o investidor tem a totalidade ou a maior parte dos seus investimentos em renda fixa, ele é considerado conservador. E vai crescendo na escala rumo ao agressivo à medida que vai aumentando a participação de renda variável na sua carteira de investimentos. Essa coisa de definir o perfil do investidor pelo percentual de renda fixa e de renda variável é um modelo extremamente simplório, mas é aquilo que a gente chama de heurística. Heurística, para quem não está familiarizado com esse termo, é um atalho mental, uma forma de simplificar um raciocínio, ainda que se corra o risco de cometer algum erro. E para entendermos quais são os riscos da renda fixa e como a gente pode gerenciar esses riscos, é preciso ter um entendimento claro do que é renda fixa. A renda fixa é uma das duas classes amplas de investimento, a outra é a renda variável, que representa empréstimos e financiamentos. Então, quando investimos em renda fixa, nós estamos emprestando dinheiro para alguém, sendo que esse alguém pode ser o governo, no caso dos títulos públicos, pode ser um banco, no caso de títulos bancários, como CDB ou caderneta de poupança, pode ser uma empresa, no caso de títulos corporativos, como debêntures, ou pode até mesmo ser uma pessoa física. Os empréstimos têm algumas características e você vai ver que todas elas estão presentes nos investimentos em renda fixa, o que ajuda a reforçar a ideia de que eles são empréstimos. Algumas dessas características são o fato de que o dinheiro precisa ser devolvido em algum momento, isso é o óbvio. A remuneração em forma de juros, que podem ser pré-fixados ou pós-fixados, e o fato de que todas as condições desse empréstimo estão expressas em um contrato. O contrato é o que define o valor, o prazo, a taxa de juros, as garantias, as penalidades em caso de não cumprimento do contrato, entre outras coisas. Em um empréstimo, o contrato pode ser formal, aquele documento que é assinado e reconhecido por todas as partes, ou pode ser um contrato informal, como um empréstimo entre amigos, em que um empresta dinheiro para o outro e fala, me paga quando puder. Isso poderia estar expresso em um contrato escrito, dizendo que a pessoa que tomou o dinheiro vai pagar quando puder. Algumas pessoas argumentam que a renda fixa não é verdadeiramente fixa, pois as taxas de juros podem flutuar e é possível, inclusive, perder dinheiro na renda fixa. Só que o fixo da renda fixa não diz respeito ao retorno financeiro, e sim a essas condições contratuais. Se estiver no contrato, por exemplo, que a remuneração de um empréstimo é 120% da taxa Selic, a remuneração será 120% da taxa Selic, não vai variar. A taxa Selic em si pode variar, pode ir a 0 ou a 1000%, mas a remuneração vai ser 120% da Selic, pois aquela condição está fixada no contrato. Então, muito cuidado para não confundir renda fixa com fluxo de caixa garantido. Não é assim que a coisa funciona. E a existência desse contrato é o que faz com que as pessoas tenham essa percepção de que a renda fixa é mais segura, pois investimentos em renda variável não têm um contrato que define todas as condições. Por exemplo, uma empresa não pode te garantir contratualmente que vai dar lucro todo ano e que vai te pagar X% de dividendos. Uma incorporadora não pode te garantir que um imóvel vai ser locado e que vai te gerar uma renda garantida de determinado valor. Na renda variável, o que define as características do investimento não é um contrato, mas sim o próprio mercado. Ok, agora que sabemos que renda fixa é sinônimo de empréstimo, podemos falar sobre os riscos que ela traz. E qual é o principal risco que você corre ao emprestar dinheiro para alguém? É o risco de calote, não é mesmo? Esse calote é chamado na linguagem mais técnica de risco de crédito. O risco de crédito se concretiza quando você não recebe total ou parcialmente aquilo que era previsto no contrato. O risco de crédito representa uma violação do contrato e pode representar a perda definitiva e irreversível daquele dinheiro. Por isso que o risco de crédito é o mais importante e o mais impactante dos riscos da renda fixa. E algo que contribui muito com a percepção de que a renda fixa é mais segura é que os títulos públicos e os títulos bancários, que são os instrumentos mais comuns de renda fixa entre pequenos investidores,
têm uma situação privilegiada em relação ao risco de crédito. Títulos públicos, especialmente em países que emitem a sua própria moeda, o caso do Brasil, são considerados como virtualmente isentos de risco de crédito. Já títulos bancários têm, em sua grande maioria, cobertura de seguro de depósitos bancários, que no Brasil é provido pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Então, se o investidor investe em títulos públicos, sem limite de valor, ou em títulos bancários até o limite de cobertura do FGC, ele não vai ter que se preocupar com risco de crédito. A propósito, você está gostando do que você está vendo até agora? Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, aproveite para conhecer o meu curso Blueprint Formação de Investidores, que é um curso completo sobre investimentos feito especialmente para quem está começando e quer ter uma visão completa e simplificada do mercado financeiro. Nele você vai aprender os riscos da renda fixa, da renda variável e muito mais. O link está na descrição ou no card aqui no vídeo. O segundo risco é o risco de mercado. Risco de mercado é o risco associado às oscilações do preço de um título de renda fixa. A gente já sabe que títulos de renda fixa são empréstimos e que as condições desse empréstimo estão fixadas no contrato. Porém, esse contrato pode ser vendido, pode ser negociado. Você já deve ter visto que tem pessoas e empresas que vendem seus créditos, aquilo que elas têm a receber, antes do vencimento, que é o término do contrato. E quando são feitas essas negociações, esses créditos podem sofrer ágio ou deságio. No mercado financeiro, o risco de mercado afeta, em particular, títulos pré-fixados e títulos híbridos, que são aqueles que combinam uma taxa pré-fixada com algum elemento pós-fixado. É o caso dos títulos indexados ao IPCA. Títulos pós-fixados puros, que têm sua taxa totalmente vinculada a uma outra taxa de juros, têm risco de mercado insignificante. E o principal fator econômico que move os preços dos títulos são as taxas de juros. Então, o risco de mercado é intrinsecamente ligado à flutuação das taxas de juros no mercado. O próximo risco é o risco da inflação. A inflação afeta de forma mais intensa os títulos pré-fixados que têm uma taxa pré-definida. Dependendo do que acontecer com a inflação, ela pode ficar mais alta que a taxa de juros do título, o que faz com que o título tenha um retorno negativo em termos reais. Os títulos indexados à inflação, como IPCA, oferecem uma proteção que pode ser parcial ou total contra a inflação. A tributação é que vai definir isso. E os pós-fixados puros, por seguirem as taxas de juros do mercado, presume-se que vão ter alguma proteção embutida contra a inflação, mas isso pode não se revelar verdadeiro, pois um governo pode simplesmente não mexer nos juros mesmo com a inflação subindo. O quarto risco é o risco de liquidez. Liquidez, nesse contexto que estamos tratando, é a propriedade de um investimento virar dinheiro na mão. Existem títulos que são resgatáveis e que são negociáveis. Títulos públicos são negociáveis, mas não são resgatáveis. Apesar do Tesouro Direto usar o nome resgate, o que acontece é que o próprio Tesouro recompra o título do investidor, mas ele não deixa de existir. O uso da palavra resgate é só para facilitar o entendimento por parte do investidor. Já um CDB de liquidez diária é resgatável. Se o investidor resgatar, ele deixa de existir. E existem títulos que não podem ser negociados, como os RDBs, recibos de depósito bancário, e títulos que podem ser negociados, mas são ruins de vender, como algumas debêntures, CRIs e CRAs. Nesse caso, o investidor pode ser impedido de liquidar o título ou então pode liquidar, mas em condições muito ruins e com perdas. O último risco, dentre os mais importantes da renda fixa, é o risco do reinvestimento, que é o risco de um título vencer ou ser liquidado antecipadamente e o investidor não conseguir reinvestir a uma taxa igual ou melhor do que estava. Esse é um risco que afeta em particular investidores de longo prazo que contam com aquela taxa de juros por muito tempo. E aí, gostou do vídeo? Você conhecia esses riscos da renda fixa? Pois é, a renda fixa pode até ter riscos menores que a renda variável, mas isso não significa que eles não existam. Eles existem e precisam ser controlados e gerenciados. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, dê seu like e nos vemos em um próximo vídeo. E sempre que alguém disser que renda fixa não tem risco, deixe que o investidor cético que habita em você assuma o comando e te tire da enrascada. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo e ceticismo sempre!